No vídeo de hoje nós vamos comentar os melhores momentos da primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal. Com spoilers. Se liga aí que vai vir quente. Fala galera! Eu sou o Ian E eu sou o Tomás. e nós somos o canal Pionerd. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e segue a nossa página no Instagram, @pi.o.nerd. Onde a gente tem conteúdos diários sobre curiosidades, rumores e notícias do universo geek. Falando do primeiro episódio, nós temos a Nova Ordem Mundial. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial. Esse episódio vai começar exatamente após a aposentadoria de Steve Rogers, Segura. o Sam entregando o escudo para o museu, Bucky na terapia e a introdução de um novo Capitão América. Basicamente, o episódio ele é todo focado nisso. As partes principais do episódio que chamou nossa atenção no caso foi o logo abertura no início, onde tem uma perseguição do Canyon. A cena de ação é bem A cena legal. de ação é muito legal, você consegue ver o potencial do Falcão como herói. Como herói, porque até então não tinha sido explorado, Não tinha né? sido explorado. Porque ele funcionava mais como um sidekick do Capitão América, não Exatamente. ajudante e tal. Não mostrava ele fazendo muita coisa, ele mais apanhava do que batia. Mais apanhava do que batia, né? Visto Homem-Formiga, por exemplo. Isso Homem-Formiga. É muito importante que o capitão nunca saiba nada a respeito disso. Mostra muito do drama que o Bucky e o Sam estão vivendo. Cada um da sua vida mostra que eles têm uma relação, mas eles não se conversam. Eles são não colegas, amigos. né? Eles não ficaram amigos depois da aposentadoria do Steve como capitão, né? E logo no final do episódio, nós temos a introdução do novo Capitão América. Que quando o Sam entrega o escudo no museu, A gente sabia que ia dar a ruim. gente sabia que ia dar merda. Ficou claro que ia dar ruim. É como a gente conversou, parecia que o escudo entrou numa sala, ele saiu e o escudo saiu pela outra porta. Não- Alguém foi lá e pegou, né? E já entregou pro novo Capitão América. Carga dramática do episódio muito Boa, bacana. muito boa. Apesar da cena de ação no começo, é um episódio que trata mais o drama mesmo pra você se inteirar de como estão o Os- psicológico dos personagens, né? Exatamente. Principalmente o do Sam, eu acho que fica muito claro que a vida dele de super-herói não influencia na vida dele pessoal. E ele não tem nenhuma vantagem na vida pessoal Sim. por ser um super-herói. E que o Buck é muito assombrado pelos traumas Pelos ainda traumas do que- dos serviços dos que crimes ele que ele fez pela cometeu. Hydra, né? Sim, claro. Exatamente. O episódio número 2, o herói americano, trata de introduzir o John Walker na história, que é o cara que herdou o escudo do Capitão América, porque eles perceberam que os Estados Unidos precisava De um símbolo. De um símbolo, De um exatamente. Como o Capitão América era, apesar de tudo que Exatamente. aconteceu. Na sequência, a gente tem também a briga, a cena épica do episódio. Todo episódio, ele não é sempre no começo, mas o ponto alto da maioria dos episódios é uma batalha. É uma Sempre cena é de uma ação. batalha. Nesse caso, uma perseguição com 2 caminhões. É uma coisa meio Missão Impossível, Velozes e Furiosos ali. Muito Velozes e Furiosos. Muito É muito Velozes e Velozes e Furiosos. Furiosos. Os caminhões emparelhados lado a lado. Temos os protagonistas lutando em cima dos caminhões em movimento contra os super soldados. A gente disse que tinha spoiler contra os super soldados. Super soldados. E daí o John Walker e o Estrela Negra, que é o companheiro dele, O aparecem. O Lemar, exatamente, aparecem pra salvar o dia ali e tal. E aí que eles acabam tomando uma surra. Todo mundo apanha do super soldado. São 4 heróis e os 4 estão na surra. Do super soldado. Esse episódio, ele gosta de dar um background pro John Walker. Quem ele era antes de virar o Capitão América, quais são os méritos dele, por que ele foi escolhido. Isso não agrada nem um pouco o Sam Buck. Eles têm uma resistência muito grande com o Walker. Ele tenta fazer uma amizade com os dois, mas... Fica claro que o Buck desaprova a ideia do Sam de entregar o escudo, né? Tipo, por que você entregou? Inclusive, Ele confiou em começa- você. Ele parte com o Sam na missão porque ele tá indo Tirar a satisfação. tirar a satisfação. Pô, Não, o Steve confiou em você e você entregou o escudo. Você é um vira-casaca, você é um sem vergonha. você tira essa roupa preta que você na caveira. Exatamente. É mais ou Exatamente menos- nessa É pegada. nessa pegada. E aí eles ficaram muito frustrados, se questionando a questão dos super soldados e foram atrás de um super soldado que o Buck já conhecia. Que ele havia lutado. Infelizmente a luta não é mostrada, mas eu adoraria ter visto. Eles podiam ter colocado um flashback, flashback. né? A gente concorda nesse quesito, que é o Isaiah Bradley, que é um super soldado que inclusive é negro. E atuou na ausência do Capitão América, porque o Steve tava sumido, congeladinho. Exatamente, congelado, sumido após ali a Segunda Guerra e tal, ele continuou. Só que o governo americano abafou o caso, né? Então as pessoas não tinham ciência de que tinha existido outro super soldado americano e negro. E eu acho que a questão desse episódio do preconceito racial fica inclusive muito clara, porque assim que eles saem da casa do Isaiah,
Eles estão conversando e já param um carro de polícia. Aborda eles, tal. Mas por causa do Sam. Ele pergunta pro Buck, ele tá te incomodando, tal. Então ele trata muito sobre racismo nesse episódio. É muito legal que, como a gente via em filmes do tipo X-Men, que tratava discriminação e tal, a Marvel colocou muito nessa série algumas questões políticas, racismo, os refugiados, então assim, eles estão tratando tudo com um toque de realismo que até então a gente não via nos outros filmes, não existia essa preocupação. É uma coisa que a gente acha super positivo, né? Eu acho que valida muito a série, reforça a mensagem que eles querem passar, da construção que eles estão fazendo para esse novo Capitão América. Outro ponto interessante de destacar nesse episódio é as trocas de farpas entre o Sam e o Buck. Sim, eles têm um humor bem ácido, assim, bem sarcástico, de um com o outro. O Sam mais bem-humorado, fazendo umas piadinhas, o Buck dando super sério. Dando umas cutucadas, né? Ele dá umas cutucadas, mas ele é muito sério. Ele é muito sério mesmo. Por conta da missão que ele segue o Sam, ele acaba dando cano na terapeuta dele e eles vão presos. O John Walker vai lá, mexe uns pauzinhos pra liberar os dois, mas a terapeuta obriga o Sam a participar de uma sessão com o Buck. Como se fosse uma terapia de casal, estilo o Sr. e Sra. Smith, por exemplo. Nossa, excelentemente lembrado. aquela terapia do Sr. e Sra. Smith é maravilhosa. E aí eles sentam um de frente com o outro e eles se recusam a conversar. Eles ficam alfinetando porque o Buck não aceita que o Sam entregou o escudo, o Sam acha que isso não tem nada a ver com o Buck. E tem um momento que eu acho que é épico, que é quando eles ficam encarando, se olhando, né, pra ver quem pisca primeiro. Super sérios, até a terapeuta virar e falar: mas vocês estão fazendo uma competição de quem não pisca? E pergunta se eles pararam. Negativo. Não, eles não pararam, eles continuaram até ela... Podem piscar. Maravilhoso. É sensacional. É a cena que fecha o episódio. Acho que fecha o episódio. Fecha o episódio, porque logo depois disso eles têm um pequeno diálogo com o Walker. E o Buck tem uma ideia de ir atrás de alguém que talvez consiga algumas informações pra eles sobre um super soldado. Chegamos agora no episódio 3, que é o meio da série. Normalmente as séries, quando chegam na metade, elas têm uma pequena barriga, mas eu acho que... Não nesse caso. Não nesse caso. Pra mim é o meu episódio favorito, que é O Mercador do Poder. Chapéu, sapatos, roupa usada, quem tem... O Mercador do Poder, ele não aparece no episódio, ele é só citado como uma figura muito poderosa que influencia todo o contrabando de um local, mas quem rouba a cena no episódio inteiro é o Daniel Bru com o Barão Zemo. Ninguém melhor. Ninguém conhece mais super soldados do que o cara que caçou os super Zemo. Soldados. E matou um por um, né? Até então. Ele tava numa prisão, eles vão visitar o Barão Zemo nessa prisão, fazem uma fuga mirabolante, o Buck auxilia ele. O Buck dá umas dicas. É o suficiente pro Zemo fugir. E a fuga do Zemo é sensacional, deixa claro todo o potencial dele, né? Como influenciador. É digno de um filme. Fantástico. Eu acho que nem 11 Homens e um Segredo tem uma fuga melhor do que aquela. Uma coisa meio truque de mestre. Truque de mestre também, que é fantástico. muito bom. E eles partem pra, então, Madripoor, que é uma cidade que é um porto de piratas. Tem tudo do bom e do melhor ali do mundo do crime. E o Zemo revela pra eles que ele é barão, porque ele de fato tem um título de nobreza e ele é milionário. Eles vão visitar um contato do Zemo lá. Esse contato ele é assassinado. Eles têm a cabeça premium. Do nada. É coisa assim. Começam a ser caçados, a ser caçados. No meio dessa perseguição, eles são salvos pela Sharon Carter. Agente Carter, né? Que a gente conheceu lá na Guerra Civil e tal. Pra quem não lembra. Que tava sendo um caso ali do Steve e tal, mas na verdade ela tava lá pra ficar de olho nele, a pedido da SHIELD, né? Exatamente. E o final do episódio é fantástico porque a gente tem uma cena de ação muito maneira, muito eu acho legal. Que é o maior tiroteio que tem na série como um todo, pensando em cena de ação clássica, né? De tiro, porrada e bomba, sim. Esse episódio e é fantástico, mais tem. porque uma coisa que o pessoal criticou muito do Zemo na Guerra Civil era a caracterização dele, porque ele não tinha absolutamente nada a ver com o quadrinho. E aí, nesse episódio, ele já começa a fardar o roxo, e no final do episódio, ele coloca o capuz e mete bala em geral. Então, fantástico. O final do episódio foi sensacional. Esquecemos de um detalhe muito importante nesse meu todo. A dancinha do Zemo. A dancinha do Zemo, fantástica. A dancinha do Zemo. Gente, a dancinha do Zemo, ela foi um marco tão importante nesse episódio que os fãs pediram pra Marvel liberar mais daquela cena. Ela liberou uma cena estendida. Ela liberou uma parte estendida só do Zemo dançando. Fantástico. A gente vai buscar pra deixar os links aqui nos comentários dessa cena, porque vocês vão querer ver. E dá pra fazer várias paródias com músicas. Várias piadinhas. Ou a gente cansou de ouvir sobre Barões da Pisadinha, por exemplo. O nome, na verdade, que eu quero ressaltar antes da gente finalizar o review deste episódio é Tigre Sorridente. Depois vocês pesquisem.
O quarto episódio da série chama O Mundo Está Vendo. No final do episódio 3, as Dora Milaje, né, a líder das Dora... Nos últimos 10 segundos do episódio 3, a líder das Dora Milaje, que inclusive fez a reversão da lavagem cerebral do Buck, né, falou pra eles que você fugiu com o Zemo, sumiu com o Zemo, e ele matou o T'Chaka. Mateu o T'Chaka. Mateu do Terra Nostra. Ele matou o T'Chaka e a gente quer ele de volta. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Ah, mas eu tô usando ele. Não me importa. Você tem 8 horas pra me devolver esse maluco. Jack Bauer ficaria nessa missão. Na sequência, eles armam um plano pra ir atrás da Carly. Conseguem, né, interceptar. Inclusive, tem uma conversa entre a Carly e o Sam. Ele consegue trocar uma ideia com ela. Ele troca uma ideia com ela e ele tinha pedido pro Walker 10 minutos. E a primeira cagada do Walker ali... Não cumpriu os 10 minutos. Não cumpriu os 10 minutos. O mínimo que ele tinha que fazer era cumprir Entrou no meio da discussão. Cagou com tudo. A Carly pica a mula dela. Pica a mula, né? Super soldado correndo, mano. É tipo um guepardo. Tipo uma chitara correndo. Chitara. Foge. Ela é interceptada pelo Zemo, que mete a bala no bucho. Zemo consegue cravar um pipoco nela, muito legal. Cravar um pipoco, exatamente. ótimo. Ela tava com as amostras do soro do super soldado, ele destrói Todos. quase todas. Todos. Até então todos. John Walker pega ele destruindo o soro, derruba ele, apaga ele e percebe que tinha sobrado uma amostra. ampola. O que o Mon Leve faz? Pega a amostrinha. Ó, vou levar isso pra alguém. Nada. Enfia É no minha. bolso. Já era, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy. Na sequência, corta pra uma cena, eles estão conversando no quarto do hotel, né? Zemo com gelinho na testa. Zemo com gelinho na testa, as Dora Milaje entram, o Walker tenta ali uma conversa, mas elas não querem conversar, elas querem levar o Zemo e acabou. E aí elas soltam a seguinte frase, o John Walker fala, as Dora Milaje não têm jurisdição aqui fora de Wakanda. E aí elas respondem... Dora Milaje tem jurisdição aonde as Dora Milaje estiverem. Pensa nisso. É. Inclusive o momento de ação do episódio, pra mim, ao meu ver, foi esse, Foi a luta deles, tal. eles tomam um verdadeiro cacete das Dora Milaje. E o John Walker toma um pau de novo. Ele tinha sido derrotado pelos super soldados, agora pelas Dora Milaje. E aí, ressalta a frustração dele. Fui derrotado e elas nem tinham super força. Nem eram super soldados, né? E daí no final do episódio ele se questiona. Ele se questiona se ele toma o soro, se ele não toma. Ele pergunta pra consciência dele, que é o Lemar. O Lemar fala que no lugar dele tomaria. Enquanto isso, a Morgenthau tá bolando ali um plano pra separar a galera e matar o símbolo americano, que é o John Walker, o novo Capitão América. Eles fazem uma cilada, só que quando eles chegam lá, o John Walker já não tá puro. É uma cilada, viu? O John Walker tava anabolizado, não passaria no teste de esteroides. Já tinha tomado as bombas, tava porradeiro, tomou um cano na nuca que não sentiu. Não passava no antidoping. Na luta, o Lemar acaba morrendo, a Carly dá uma vai trombada salvar nele. o Walker e vai salvar o Walker. É a golpe. única vez em toda a série, ao meu ver, que eles mostram de fato que um super soldado consegue fazer com um ser humano. Ela dá um tackle nele, dá uma trombada nele, ele bate na parede e morre. Que é o que aconteceria com uma pessoa de verdade se você fosse atingido por um soco por de um alguém com soldado. super força, né? Mano, E John Walker isso desperta a fúria do Walker. fica putaço, pula da janela no estilo Steve Rogers, cai em cima de um carro com um pouso de super-herói fantástico. Pouso de super-herói! Persegue um dos apátridas. Encurrala ele. Exatamente, o derruba cara já tava entregue e vencido no meio de uma praça, uma galera em volta. O que ele Todo faz? mundo faz o quê? Com o celularzinho ali, ó, já. Filmando, ele cata o escudo e, Vral! no maior estilo Willy Wallace, ele arranca a cabeça do apátrida. E aí o episódio fecha com ele segurando aquele escudo sujo de sangue. pela primeira vez na história do CM. E essa foi a primeira parte do nosso review de Falcão e o Soldado Invernal. Com spoilers. Segunda parte tá vindo, se liga aí.